E explodiu uma outra grande bomba para os lados dos ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves. Dentro do Corinthians, Renato Augusto está sendo estudado como possibilidade de se tornar o treinador do Sub-20 do Timão. E o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o rival deverá marcar o recorde de público da Neoquímica Arena desde a implantação do reconhecimento facial. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje sobre a expectativa do maior público na Neoquímica Arena desde a implantação do reconhecimento facial. O Corinthians recebe o Palmeiras pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, jogaço que ninguém quer perder e absolutamente que a procura para se ir até a nossa casa, a procura para ir até a Neoquímica Arena, claro que acaba sendo muito grande. Corinthians que desde o retorno aos jogos, depois da paralisação pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Corinthians fez 2 jogos, esses 2 jogos ficaram marcados pela implantação da nova biometria facial, o reconhecimento facial, que passou a ser obrigatório para todos os estádios com mais de 20 mil pessoas desde a metade desse ano de 2025. No jogo que estreou contra o Bragantino na derrota por 2-1, tivemos aproximadamente 33.800 pessoas na arena. No empate contra a equipe do Cruzeiro, não chegamos nem a 32 mil pessoas, público considerado baixo em relação aos jogos antes da paralisação e, claro, antes da implantação do reconhecimento facial, que aí estávamos recebendo na casa de 43, 44, 45 mil pessoas na arena. E nesse jogo contra o Palmeiras, a expectativa é que quebre o recorde pela venda de ingressos. Já quase 44 mil ingressos foram vendidos. Claro, até o horário do jogo, alguns lugares ainda serão preenchidos. Então, pela primeira vez desde o reconhecimento facial, desde a implantação, desde que passou a ser usado, Corinthians deverá colocar nesse derby importantíssimo de oitavas de final da Copa do Brasil mais de 40 mil pessoas dentro da nossa casa. A minha opinião quanto à quebra de recorde na Neoquímica Arena desde a implantação do reconhecimento facial nesse derby do Corinthians contra o Palmeiras é a seguinte. Bom, estamos falando de um torcedor corintiano que sabemos que vai até a arena, que vai até a nossa casa em qualquer situação de jogo, a arena sempre lotada, sempre com a Fiel apoiando, mas absolutamente que tivemos alguns detalhes também, como por exemplo na estreia, filas, demora no reconhecimento ali das catracas com o sistema do fiel torcedor. No caso, o sistema não estava funcionando, algumas pessoas não estavam sendo reconhecidas, então problemas também surgiram na estreia, que foi contra o Bragantino, e também no jogo contra a equipe do Cruzeiro. Claro que esses problemas passaram a serem analisados e corrigidos, e tomara que nesse jogo contra o Palmeiras não tenha nenhum grande problema que acabe, no caso, criando atrasos e de repente até pessoas ali do lado de fora, pouco antes do início da partida. Tomara que saibam lidar com essa capacidade acima de 43 mil pessoas. Tomara que dê tudo certo, porque a partir de agora o reconhecimento facial é obrigatório, não tem como mais mudar, e que todo mundo possa se acostumar o mais rápido possível, porque sabemos que a nossa casa cheia, a nossa casa lotada é o diferencial, é a energia que os nossos jogadores recebem e é sempre a força a mais que o Corinthians tem. E agora vamos falar sobre o meia Renato Augusto. Tem informação que garante que a diretoria interina do Corinthians está estudando o nome do Renato Augusto para assumir o comando do Sub-20. O Corinthians confirmou na última segunda-feira, dia 28 de julho, a demissão do treinador do Sub-20, Orlando Ribeiro, que foi vice-campeão da Copinha desse ano,
mas foi muito mal no Campeonato Brasileiro da categoria. Ele acabou demitido, como eu disse, na última segunda-feira. Alguns nomes estão sendo analisados para assumir esse cargo, que sabemos que tem uma responsabilidade muito grande. E dentre esses nomes surgiu um nome muito conhecido entre nós torcedores. Nada mais, nada menos que o Renato Augusto, o RA8. É isso mesmo. Pelas informações do Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, o Renato Augusto está sendo estudado pela diretoria interina. Renato Augusto, que é ídolo para muitos de nós corintianos, ele que chegou ao Corinthians em 2013, conquistando vários títulos, Brasileirão de 2015, Paulistão e Recopa de 2013. Renato Augusto, que sabemos que tem uma história muito bonita dentro do Timão. Ele que esteve até alguns meses atrás com contrato com a equipe do Fluminense, acabou rescindindo seu contrato. Nesse momento ele está sem clube, ainda não anunciou, no caso, o que pretende fazer, se continuará jogando futebol ou de repente assumir algum clube, e aí acaba surgindo o nome dele como sendo estudado para assumir o sub-20 do Corinthians. Por enquanto, claro, o Corinthians não trata de nenhum nome abertamente, o que se fala que querem um treinador experiente, mas por enquanto nada resolvido, mas o nome do Renato surgiu e acabou agradando muita gente. Opinião quanto a essa intenção de repente colocar o Renato Augusto como treinador do sub-20 é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando do Renato Augusto, que chegou no Corinthians em 2013, como eu disse, conquistou o coração de nós torcedores com o seu futebol, com a sua dedicação. Saiu no Corinthians no final de 2015 para a China, voltou da China direto para o Corinthians. Então, estamos falando de um jogador que tem muita identificação. Mas é como eu disse, identificação. O Renato, ele é muito inteligente fora de campo. Para mim, parece que ele nasceu para ser treinador. Eu acho muito interessante essa intenção, de repente, no nome Renato. Mas, claro, tem que saber também o que o Renato quer. Ele quer ser treinador ou ainda quer continuar jogando? Essa questão do sub-20, para mim, tem que ser muito bem pensado, principalmente quando envolvemos nomes de ídolos do clube, porque de repente as coisas podem não funcionar da maneira ao qual nós imaginamos. Por exemplo, Danilo. Danilo destruiu dentro de campo e como treinador nós vimos que as coisas acabaram não dando certas. Mas, claro, cada caso é um caso. Mas é analisar, é pensar tudo direitinho para não fazer nada de maneira precipitada. Lembrando que o treinador do sub-20 é quem assume o profissional em caso de alguma demissão ou algo assim. O próprio Orlando, que foi demitido há alguns dias atrás, chegou a fazer alguns jogos profissional. Então, o nome do Renato é interessante, mas tem que ser algo muito bem pensado para que de repente não atrapalhem as coisas. Um cara que é ídolo, de repente fica marcado aí algo ruim em relação a um cargo de treinador de base. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Outra bomba explodiu para os lados dos ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves, envolvendo gastos no cartão corporativo do Corinthians. Já há algumas semanas nós estamos acompanhando tudo o que está acontecendo em relação aos gastos no cartão corporativo do Corinthians. Primeiramente, vazaram faturas de gastos do André Sanches durante seu mandato de 2018 até o final de 2020, gastos pessoais em hotel, restaurantes e tudo mais. Inclusive, um gasto ele assumiu de valores acima de R$ 9.400, até ressarcir os cofres do clube, mas sabemos que isso não resolve. Já estão sendo protocolados documentos dentro do clube, inclusive até o CORE já pedindo a abertura de uma investigação interna em relação a tudo isso. Muita gente pedindo a expulsão do André Sanches do quadro de associados do clube. Enfim, estamos acompanhando o que está acontecendo. Do Duílio também vazaram valores de gastos
também com gastos pessoais, incluindo vários tipos de questões pessoais mesmo. Ele deu uma entrevista, falou que não gastou, que está sendo perseguido, enfim. As coisas estão caminhando. Como eu disse, faturas vazando, muitas denúncias, muitos torcedores fazendo denúncias e o Ministério Público de São Paulo decidiu procurar tomar providências. Por quê? O MP de São Paulo abriu um procedimento investigatório criminal para apurar essa utilização, esses gastos indevidos no cartão. No caso da gestão do Andrés, como eu disse, 2018 a 2020, e na do Duílio de 2021 a 2023. O procedimento foi instaurado na última terça-feira pelo promotor de justiça Cássio Roberto Concerino, e ele determinou que seja enviado um ofício ao Corinthians solicitando informações sobre o funcionamento desses cartões. Inclusive, já tem oitivas agendadas do presidente interino Osmar Stabile, do vice-presidente Armando Mendonça e também do presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior. Já está marcado por videoconferência para acontecer dia 6 de agosto, na próxima quarta-feira. Então, mais uma bomba explodiu para os lados do André Sanches, também do Duílio Monteiro Alves, dessa vez envolvendo o Ministério Público de São Paulo. A minha opinião quanto a essa nova bomba que explodiu para os lados do André Sanches e também do Duílio Monteiro Alves é a seguinte. Bom, estamos falando de uma bomba que podemos considerar a maior de todas. Claro, sempre com importância tudo que foi feito até agora, mas coisas internas dentro do clube. Grupos de associados, grupo político, também Arquibancada 85, que é um grupo de sócios que fazem parte de torcida organizada. Inclusive, foi da Chapa 85 a iniciativa do André Sanches não fazer mais parte do CORE e nem ser conselheiro vitalício. Forte nota dos Gaviões da Fiel. O CORE, por pouco, aprovando ali a investigação interna. Só que agora, é como está se dizendo, está sendo apurado, o que está sendo apurado é um procedimento criminal. É um procedimento investigatório criminal. Então, já estamos saindo de possíveis punições de dentro do clube para também envolvendo a lei. Então, é por isso que eu falo para vocês, todos os documentos protocolados, todos com suas importâncias gigantescas. E claro, todos esses documentos protocolados, no caso, também ajudaram, incentivaram para que o Ministério Público tomasse providência. E tem mais. Pessoas que até agora não haviam se manifestado, como o presidente interino, o vice e também o presidente do conselho, não se manifestaram, não explicaram abertamente para o torcedor e agora terão que explicar para o Ministério Público. Então, é uma grande bomba que explodiu, mais uma que explodiu. Tem que investigar mesmo, sempre falo para vocês que esse cartão tem que ser investigado desde quando ele existe. Mas claro, tem que dar prioridade para onde já tem vestígios, que é do Andrés e também do Duílio. E punições necessitam acontecer. Quem lesou o Corinthians, qualquer um que lesou o Corinthians, terá que pagar. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de repente dessa ideia do Renato Augusto se tornar o treinador do Sub-20? Vocês gostam da ideia? Acham que realmente valeria a pena? E sobre a expectativa de quebra de recorde de público na Neoquímica Arena desde a implantação do reconhecimento facial. Vocês acham que a partir de agora todos os problemas da nova biometria serão resolvidos?
E quanto a essa grande bomba explodindo para os lados do Duílio e do André Sanches, o que vocês acham agora com o Ministério Público entrando na jogada? Vocês acreditam que os órgãos fiscalizadores do clube agirão mais rápidos? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu. É nóis, um abraço. E vai, Corinthians!